Nesse vídeo, vamos iniciar mais uma série de leituras, agora com o livro Hábitos dos Milionários, de Napoleão Hill. Os segredos por trás das maiores fortunas do mundo. Esse é o compilado audiobook. Já lembra de se inscrever no canal, pois todo dia temos vídeo novo e leituras que ajudam o seu desenvolvimento pessoal. Prefácio. Um jovem repórter de revista das montanhas do sudoeste da Virgínia, Napoleão Hill, foi designado para entrevistar o magnata do aço americano Andrew Carnegie. Carnegie ficou impressionado com a inteligência e ambição do jovem Napoleão. E, no final da entrevista de 3 dias, o Sr. Carnegie perguntou se ele dedicaria 20 anos de sua vida, sem remuneração, a pesquisar e escrever o primeiro livro sobre a filosofia do sucesso, desenvolvida e aplicada pelos líderes da América. Com alguma apreensão, mas pouca hesitação, Napoleão disse que sim, e garantiu ao Sr. Carnegie que ele não apenas começaria o projeto, mas também o começaria. Concluiu e, 20 anos após a entrevista de 1908, Napoleão Hill publicou seu primeiro livro intitulado O Manuscrito Original. Foi seguido em 1937 pelo que se tornou o livro sobre o sucesso mais vendido de todos os tempos, Quem Pensa Enriquece, edição oficial e original de 1937. Napoleão publicou muitos outros livros motivacionais e lecionou extensivamente nos Estados Unidos durante décadas a fio. Ele desfrutava da aposentadoria parcial na década de 1950, com quase 70 anos de idade, quando o magnata dos seguros de Chicago, W. Clement Stone, pediu ao então Dr. Hill para apresentar uma série de programas de palestras no rádio e na televisão. Sempre interessado em ensinar seus princípios de sucesso a novos públicos, ele aceitou e fez vários desses programas por toda a América. O Dr. Hill e sua esposa fundaram a Fundação Napoleão Hill em 1962, com a intenção de que ela continuasse ensinando seus princípios depois que ele partisse. Ele morreu em 1970 e a fundação que eles criaram continuou ativa até hoje, espalhando seus princípios pelo mundo em dezenas de idiomas. Sou administrador da fundação desde 1997 e diretor executivo desde 2000. Há alguns anos, encontrei empoeiradas as fitas e transcrições de vários programas de palestra de Dr. Hill para o rádio e a televisão. O material estava guardado nos arquivos da Fundação. Eles nunca foram publicados. Os curadores da Fundação ficaram emocionados com a oportunidade de ressuscitá-los. E assim, nasceu a série de livros Napoleon Hill's in the Air. O livro que você tem em mãos faz parte da série, uma transcrição de programas de rádio semanais apresentados em 1952 em Paris, Missouri. Como Napoleão Hill foi dar uma série de entrevistas no rádio na pequena cidade de Paris, Missouri? A resposta ilustra um de seus 17 princípios de sucesso desenvolvidos em 20 anos de pesquisa. O princípio de que toda adversidade carrega em si a semente de uma vantagem equivalente. Hill havia participado de um seminário em St. Louis, Missouri, uma grande cidade no rio Mississippi, que acabou não sendo lucrativo.
O valor investido na divulgação foi mais alto do que o arrecadado em taxas de participação. No entanto, um seguidor de longa data do Dr. Hill, Bill Robson, um empresário em Paris, Missouri, estava na plateia e foi inspirado a convidar o Dr. Hill para fazer uma série de palestras em Paris. Paris, naquela época, era uma cidade de apenas 1.400 pessoas. Ficava no noroeste rural de Missouri, na bifurcação central do rio Salt, longe das principais áreas metropolitanas. St. Louis, a maior cidade mais próxima, fica a aproximadamente 220 quilômetros de distância. Os jovens estavam deixando Paris em busca de melhores oportunidades de emprego nas cidades maiores. Robinson estava preocupado com com o declínio da cidade e providenciou para ter quase 100 pessoas ali participando da série de palestras durante várias semanas. Elas seriam transmitidas em rádios locais e o Dr. Hill receberia $10.000. Havia céticos em Paris que pensavam que as palestras seriam pouco mais que um show de medicina, mas o Dr. Hill logo os convenceu com suas poderosas mensagens. Após essas transmissões inspiradas, muitos cidadãos de Paris se reuniram em grupos de discussão. O ministro local apresentou uma série de sermões com base nos ensinamentos do Dr. Hill. Vários novos negócios, até 10, de acordo com uma contagem, surgiram naquela pequena cidade como resultado direto das palestras. Um ano depois das transmissões, o Dr. Hill disse que um velho morador de Paris contou a ele que nada havia chegado a essa comunidade nos últimos 50 anos que tivesse causado uma impressão tão profunda em tantas pessoas quanto a que foi deixada pelos ensinos da sua filosofia. Foi feito um filme intitulado A New Sound em Paris, que documentava as mudanças levadas àquela pequena comunidade pelas palestras do Dr. Hill. O filme foi visto por centenas de milhares de pessoas e ajudou a espalhar os princípios do sucesso ensinado pelo Dr. Hill. Infelizmente, parece que ele se perdeu para a história. Napoleão Hill amava Paris. Ela era a essência da cidade pequena da América. Mark Twain nasceu nas proximidades, na Flórida, Missouri, e seus livros refletiam a cultura da honestidade, determinação e trabalho duro do meio-oeste. O amado artista norte-americano Norman Rockwell pintou uma famosa imagem da movimentada redação do jornal local em Paris, em 1946, que foi publicada no Saturday Evening Post. O sinuoso rio Salt, com seus 3 ramais, embelezavam a área e desaguavam no poderoso Mississippi. Um braço desse rio passava sob uma das poucas pontes cobertas já construídas no Missouri. Napoleão Hill disse uma vez: "O caminho de menor resistência entorta todos os rios e alguns homens." Essa frase descreve apropriadamente o sinuoso rio Salt. Felizmente, graças em parte aos esforços de Napoleão Hill, ela não descreve os homens e mulheres de Paris, que trabalharam duro para evitar esse caminho e tornar a própria vida, a vida de suas famílias e da comunidade bem-sucedidas e felizes. Ao ler este livro, a primeira e única publicação dessas palestras no rádio, você encontrará alguns homens que seguiram o caminho de menor resistência. Mas o Dr. Hill mostrará como rejeitar esse caminho,
pela aplicação de seus princípios do sucesso. As palavras concentram-se em alguns dos 17 princípios do sucesso, os que Hill acreditava que seriam especialmente úteis para o povo de Paris. As duas primeiras tratavam de definição de objetivo, vista por muitos seguidores de Hill como a mais importante das leis do sucesso. As duas seguintes se concentraram na importância do pensamento preciso. As duas próximas explicaram como a fé aplicada é necessária para alcançar o sucesso. Depois, mais duas que trataram das causas do fracasso e de como superá-las com perseverança e determinação. A nona mostrou como a autodisciplina é essencial para o sucesso. As duas seguintes abordaram a importância de uma personalidade agradável para alcançar o sucesso. As duas últimas palestras trataram da força cósmica do hábito, o único dos 17 princípios do sucesso que o Dr. Hill alegou não ter sido reconhecido por ninguém antes de ser descoberto por ele. Nas palestras sobre definição de objetivo, o Dr. Hill explicou como as leis da natureza refletem um propósito e plano definidos. Ele detalhou os 9 motivos básicos que impelem as pessoas a realizar seus planos e alcançar seus objetivos. Nas palestras sobre pensamento preciso, o Dr. Hill explicou a diferença entre raciocínio indutivo e dedutivo e mostrou como separar fatos importantes dos sem importância. Ele detalhou como as pessoas devem desafiar as opiniões e declarações de outras pessoas, fazendo a pergunta simples: como você sabe? As falsidades, disse ele, vinham com notas de alerta. Ele listou os inimigos do pensamento preciso, talvez de maneira mais importante, as emoções, concluindo que o pensamento preciso é um pensamento a sangue frio. Em sua palestra sobre fé aplicada, o Dr. Hill explicou como desenvolvê-la usando o objetivo principal definido, as alianças do Mastermind e o princípio de aprender com as adversidades. Ele forneceu muitos exemplos de industriais e inventores que usaram a fé aplicada para beneficiar a humanidade. Mudando sua abordagem, os próximos dos programas lidaram com as causas do fracasso. Ele relacionou as principais causas e deu exemplos concretos de como superá-las por meio da persistência e do poder de decisão. Esperava convencer seus ouvintes, muitos deles sem sorte, de que não precisavam se render a essas causas do fracasso. Em sua palestra sobre autodisciplina, o Dr. Hill falou de 13 desafios em sua vida que foram superados pela autodisciplina. De uma maneira especialmente eloquente, ele descreveu a importância de usar a autodisciplina para organizar e controlar o uso do próprio tempo. O Dr. Hill listou 25 principais fatores que contribuem para uma personalidade agradável e convidou seus ouvintes a fazer um inventário e avaliar-se em relação a esses fatores. Ele admitiu que nem sempre correspondia a esses padrões. Deu exemplo de pessoas que atendiam a eles e também listou 15 coisas que não se deve fazer se a intenção é ter uma personalidade agradável. As duas últimas palestras foram sobre a força cósmica do hábito e explicaram como o Dr. Hill descobriu esse conceito ao ler Quem Pensa Enriquece. Edição oficial e original de 1937, pela primeira vez em 1 ano e meio depois de tê-lo escrito.
Força cósmica do hábito é a lei pela qual alguém adquire hábitos para realizar seu principal objetivo. O Dr. Hill forneceu várias maneiras de usar esse princípio para atingir metas e objetivos. Acredito que você vai achar esses atemporais programas de rádio informativos e que eles mostrarão a você o caminho para alcançar o sucesso e a felicidade. A intenção do Dr. Hill foi ensinar e inspirar as pessoas de Paris a usar seus princípios para superar as adversidades, evitar o caminho de menor resistência, seguir em frente em linha reta, a trabalhar duro para mudar a vida. Sei que funcionou para Paris e estou confiante de que pode funcionar para você também. Don Green, diretor executivo, Fundação Napoleão Hill. Apresentação por Jamil Albuquerque. Caro leitor, você sabia que a palavra milionário tem sua mais remota origem na palavra milho, que por sua vez tem origem na palavra milagre? Aos olhos poéticos dos antigos egípcios, esse cereal era como um milagre, por causa de suas muitas utilidades, pois do milho usa-se tudo, desde o caule até o sabugo, e também pela facilidade e abundância com que era cultivado. Esse cereal era tão conhecido, foi uma das principais bases de sustento da humanidade. Há historiadores que dizem ser ele o primeiro grão produzido em grande escala, capaz de sustentar uma família por tempo suficiente até que outras espigas surgissem novamente da terra. Talvez o leitor até pense sobre o porquê de eu estar definindo esses termos em tantos detalhes. Eu diria que saber a origem da palavra nos dá uma maior clareza sobre os assuntos que queremos conhecer. Disso deriva o meu laborioso amor por essas minúcias. E falando ainda em definições, qual seria a melhor delas para a palavra hábito? Hábito é aquilo que habita profundamente dentro de nosso ser. Quando eles são saudáveis, nos dão solidez. Sem isso, a imagem de uma simples possibilidade de fracasso pode nos abalar e nos fazer cair em abismos interiores. Quantas pessoas você conhece que são primeiras de seus próprios devaneios mentais? Os hábitos milionários, por sua vez, nos levam para a claridade e para o êxito. Se juntarmos de modo bucólico essa definição dada, podemos dizer que hábitos milionários consistem, entre outras coisas, na capacidade do profundo do nosso ser, dos olhos da alma, de enxergar o milagre acontecer. Por mais de uma vez, enquanto eu lia parte dos originais deste livro, imaginei qual sentimento, emoção ou interesse levaria a pessoa a lê-lo. Será porque o vocabulário milionário evoca em nós pensamentos elevados? Ou porque nossa imaginação vai logo para o mundo dos grandes prazeres que imaginamos acompanhar a vida desses afortunados? Eu diria que o tipo de pensamento que temos ao pensar nessa palavra já nos mostra a direção para onde estamos indo na vida. Se ao pensar em hábitos milionários, a primeira imagem que nos vem à mente for de alguém vivendo na luxúria, gastando dinheiro aos tubos e usufruindo de confortos desmedidos, então estaremos cometendo um grande equívoco. Disse que há um prazer peculiar que acompanha todos os escassos.
todos os excessos, mas estou certo de que estes, salvo exceções que confirmam a regra, não são de fato hábitos milionários. Penso que a verdadeira prosperidade foge daqueles que a desejam apenas por interesse ou prazeres menores. Mas quando adquirimos o hábito milionário, vamos sendo erguidos aos poucos e com consistência, por forças elevadas, até que um dia percebemos que estamos no time dos campeões, produzindo riqueza para nós e para nossa comunidade, vivendo com alegria, paz, amor e saúde. O hábito milionário não reivindica para si outra virtude que não o de ser fonte de prosperidade constante, acrescentada da felicidade que todos merecemos. E já que mencionamos felicidade, parece-me propício também tentarmos dar-lhe alguma definição, pois se buscamos o hábito milionário, isso significa que também a desejamos. Por isso, é pertinente aqui a pergunta: o que é a felicidade? E em que momento ela se cruza com o hábito milionário? A tentativa de resposta demandaria bem mais que algumas páginas. Mas uma coisa é certa: a felicidade é uma aspiração natural de todas as criaturas. Quando pensamos nela, nossa memória nos traz lembranças de coisas boas, como o reencontro de um velho amigo, passar horas alegres com a família, ou um dia relaxante na praia ou no campo. Contudo, esses são apenas aspectos externos da felicidade. E depois de tanto observar as coisas, além de viver uma vida inteira de leitura e reflexão, penso que a felicidade não tem a ver com circunstâncias, sejam elas boas ou ruins. A felicidade real e duradoura começa e se estabelece de maneira sólida em nosso interior. E ao longo da leitura deste livro, você perceberá que o hábito milionário, em boa medida, é também o sólido estabelecimento da felicidade no fundo do nosso ser. Talvez nem seja necessário dizer, mas vamos lá. O leitor sabe que para se chegar a qualquer lugar, há caminhos, mapas, roteiros. Sabemos também que todas as coisas que levam ao êxito, tudo aquilo que a gente vê que dá bons frutos, exige por trás uma lei universal. Há um elemento da criação. Então, os hábitos das pessoas com mente milionária é que elas criam a sua própria felicidade, fazendo com que isso se torne real em todas as áreas chaves da sua vida. O hábito milionário enraizado na sua mente e nas suas atividades vão se materializando na sua vida diária, na sua vida profissional, pessoal e familiar. Mesmo sendo modesta, a pessoa com hábito milionário acaba vendo a si mesma como composição e arquétipo das melhores coisas. E são, de fato, pois quando observamos pessoas assim, vemos nelas não só prosperidade, mas também nobreza e honradez. São pessoas que cuidam bem de si mesmas e dos seus, que têm autoestima e praticam a gratidão no coração e nas ações. Então, ser milionário em estado natural é saber capitalizar esses preceitos e fazer isso tornar-se uma verdade em nossas vidas. É exatamente isso que você irá descobrir neste livro formidável que está em suas mãos agora. Jamil Albuquerque, Conselheiro Mundial da Fundação Napoleão Hill. Introdução, por Tiago Nigro.
Imagine-se aos 25 anos de idade, tendo a oportunidade de entrevistar o segundo homem mais rico que já pisou na Terra. Imagine que, após essa entrevista, você tenha saído com a missão de entrevistar todas as pessoas ricas e bem-sucedidas do mundo, a fim de descobrir o que todas elas têm em comum. Imagine-se também entrevistando os 500 milionários mais importantes da sua época, dedicando mais de 20 anos da sua vida somente para descobrir o que está por trás da riqueza. Imaginou? Pois bem, você acabou de imaginar a vida de Napoleão Hill, o autor deste livro. A primeira vez que ouvi falar dele foi em 2017. Eu tinha acabado de atingir a minha independência financeira, depois de mais de 7 anos no mercado financeiro. Foi nesse momento em que me vi com uma dádiva que nunca tinha tido antes. Afinal, há um código por trás da riqueza? Essa dúvida me fez viajar o mundo, investindo R$ 1 milhão numa jornada a fim de descobrir os hábitos que tornavam pessoas comuns em pessoas de sucesso. Conversei com CEOs, medalhistas olímpicos, bilionários, artistas, empresários e professores de Harvard e Stanford. Até que, no meio dessa jornada, me deparei com Napoleão Hill, a pessoa que, mais do que qualquer outra, entendeu os segredos por trás do enriquecimento. Napoleão, mesmo que já não estivesse mais entre nós em 2017, faleceu em 1970, me fez um favor de um grande amigo. Me ajudou a criar o maior estudo sobre riqueza da atualidade, o Código da Riqueza. Um estudo que, assim como o estudo feito por Napoleão Hill, teve o objetivo de descobrir os hábitos e comportamentos em comum das pessoas mais bem-sucedidas da nossa época. Fico feliz em dizer que ambos os estudos tiveram sucesso em conquistar seu objetivo. Por isso, preciso fazer um alerta. Se você acha que Hábitos Milionários é só um dos vários livros de autoajuda que existem por aí, está completamente enganado. Este livro, diferentemente dos outros, é o fruto de um estudo real, de muitos anos atrás, e que conseguiu com êxito identificar os hábitos que fazem parte do dia a dia das pessoas de sucesso. O que ele propõe não é uma criação, mas algo ainda mais valioso. Ele propõe a comprovação de que as pessoas mais bem-sucedidas do mundo têm os mesmos hábitos e propõe te ensinar quais hábitos são esses. Hábitos Milionários é um livro novo, mas que bebe da fonte do conhecimento de um clássico, e um daqueles clássicos que se comprovaram com o tempo. E mesmo que ele tenha sido escrito há pouco tempo, pode ter certeza. Este livro é um livro que continuará sendo atual, não importa quantos anos passem. Nas próximas páginas, você terá um choque de realidade. Provavelmente irá perceber que passou a vida inteira tendo hábitos que lhe sabotaram completamente. Mas, se nem tudo são flores, nem tudo também são espinhos. Ao final da leitura, você finalmente terá entendido como ser uma pessoa livre das amarras que colocaram em você desde o momento em que você nasceu e que enraizaram na sua mente até hoje. E isso vai fazer com que a sua vida seja mudada completamente e definitivamente. Desejo a você, primo, uma ótima leitura. Tiago Negro,
empreendedor e o idealizador do canal O Primo Rico. Nosso próximo vídeo vai iniciar com o capítulo 1. Siga o canal Compilado Audiobooks para receber vídeo todos os dias de uma leitura que contribui para o seu desenvolvimento pessoal.